Hoje o Santos enfrenta o Internacional às 21h30 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro e vamos falar aqui neste vídeo sobre as ausências e também o retorno de um jogador em específico à lista de relacionados. Vamos analisar aqui o que pode ter acontecido. Quero também a participação de vocês nos comentários e, claro, também vamos relembrar qual deve ser a provável escalação do Santos para este duelo contra o Inter, trazer também a provável escalação da equipe gaúcha. Me fala também aqui nos comentários o seu palpite para Santos e Internacional. Confronto muito importante para as duas equipes em termos de se distanciar das últimas posições, principalmente o Santos, que está na zona de rebaixamento, mas caso vença, chega a 17 pontos, mesma pontuação do Internacional, só que por conta de critério de desempate, o Santos ficaria com uma vitória a mais que o Inter, então ultrapassaria a equipe colorada na classificação, tá certo? Antes da gente trazer essas informações de relacionados e trazer algumas hipóteses de retorno e também de ausências, quero dar um recado para vocês muito bacana da garrafa Urban, lá da Golcase, que é a melhor opção para você manter a sua bebida gelada e com o melhor preço do ano. Utilizando o cupom GOLNÁGILA, você ganha desconto, dá para você personalizar, colocar o seu nome ou o nome da pessoa que você quer dar de presente à garrafa Urban. Tem várias estampas maravilhosas do Santos, então tenho certeza que você vai gostar. Aproveita, o link está na descrição, utiliza o cupom GOLNÁGILA. Bom, vamos falar sobre os relacionados do Santos, começando pelos goleiros, Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes, até aí nenhuma novidade. Laterais, Escobar, Souza, Igor Vinícius e JP Sherman. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Sherman. Zagueiros, Luan Pérez, João Basso, Gil e Luizão. Perceba que não tem Zé Ivaldo. Daqui a pouquinho também a gente fala sobre Zé Ivaldo. Volantes, Zé Rafael, Pituca e João Schmidt. Não tem o Rincon, porque o Rincon cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. E o William Arão, que inclusive era uma dúvida entre ele e João Schmidt para ser titular na partida de hoje, fora. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre o William Arão. No meio-campo, Neymar, Roleiser, Bom Tempo e Tassiano. No ataque, Barrial, Robinho Júnior, Guilherme, Tiquinho Soares, David Washington e Luca Meireles. Começando pelo Sherman, é curioso a gente perceber esse retorno por alguns motivos. Principalmente por conta da ausência do Sherman na seleção brasileira sub-20, a convocação que aconteceu e dois jogadores do Santos foram convocados, o Gabriel Bom Tempo e o Luca Meireles. O Sherman, que vinha sendo convocado, até mesmo jogando pelo Brasil, não foi lembrado. Então, será que o Santos, que tinha uma grande expectativa em vender JP Sherman, toma essa atitude de voltar a relacionar o jogador que não ficou à disposição no último jogo, por exemplo, para ser aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Não está sendo lembrado pela seleção brasileira sub-20 e também não está sendo lembrado por outros clubes que o Santos imaginava que poderia vendê-lo. Então, será que é uma atitude do Santos em tentar recolocar o Sherman no radar da seleção brasileira sub-20, que valoriza o jogador, obviamente, e também aos clubes que estavam interessados? Porque tivemos sondagens, mas uma coisa é sondagem, outra coisa é propostas. E também tem uma outra hipótese. O Santos não conseguiu avançar para a vinda de Mike neste momento, de forma imediata. As negociações continuam para que, quem sabe, o Mike possa reforçar o Santos a partir do ano que vem. Mas não tivemos uma boa atuação de Igor Vinícius. O Santos não deve contar com o Mike neste momento. Será que tudo isso faz com que o Santos também queira dar uma nova oportunidade para Sherman? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre isso, tá certo? E falando sobre zagueiros, me chama muita atenção essa ausência do Zé Ivaldo, porque ele não foi bem contra o Mirassol, mas a pergunta que eu faço, além de Gabriel Brazão, quem foi bem contra o Mirassol? A ponto de justificar por uma questão técnica, que é o argumento que
nos bastidores se utiliza para a ausência de Zé Ivaldo? O que aconteceu? Escancara a necessidade do Santos precisar de um zagueiro? Escancara internamente, tá? Porque eu acredito que para torcedores, criadores de conteúdos, jornalistas, é muito mais do que claro que o Santos precisa de zagueiros. Mas a gente sempre trazia aqui para vocês que a diretoria do Santos entendia que a zaga do Santos estava bem servida, principalmente por conta dos últimos jogos do Santos, os últimos 3 jogos antes da pausa para o Super Mundial. Será que finalmente entenderam que o Santos precisa de zagueiros? O Gil, que foi ausência contra o Mirassol, sequer viajou, volta a ser opção. Mas o Gil a gente sabe que no final do ano tem grande chance de aposentar. Então precisa de zagueiro, né, Santos? Algo que a gente vem batendo nessa tecla já há um tempo. Falando sobre William Arão, ele acabou sentindo um desconforto na panturrilha no último treinamento da terça-feira, que foi o treinamento que definiu a titularidade do João Schmidt, então está fora. Assim, conversando com pessoas de dentro do Santos, eles falam que foi um desconforto na panturrilha, nada muito sério. Só que eu começo a me preocupar porque já faz um tempo que o William Arão está treinando e ele não consegue jogar muitos minutos, 45 minutos, 90 minutos, e ele veio com esse status de ser titular do time do Santos ao lado do Zé Rafael. O outro jogador contratado, Igor Vinícius. O Cabadeiro deve ficar à disposição lá para o jogo contra o Sport, para o jogo contra o Juventude, né? Sequer apareceu no bid. Mas me preocupa as contratações que o Santos fez agora nesse meio do ano não jogando, não virando titulares. Algo para a gente ficar acompanhando, tá? Espero que de fato não tenha sido nada de grave com o William Arão e que nos próximos jogos ele já fique à disposição, quem sabe até mesmo sendo titular. Mas eu acho que, né, é um alerta para a gente ficar observando, tá certo? Então, esses são os relacionados do Santos. E aí, vamos aqui à provável escalação da equipe santista. Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Lua Pérez, Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Neymar, Roleiser, David Washington e Guilherme. A mudança de posicionamento também do Neymar, jogando de fato como um camisa 10, o Roleiser voltando a jogar como um ponta pela direita, que era o que ele fazia no comecinho da passagem dele pelo Santos, David Washington entrando na vaga de Barrial e o Guilherme também sendo mantido na ponta esquerda. Como a gente falou, João Schmidt ganhando a posição do Tomás Rincon, que está suspenso, e o retorno também de um setor defensivo, né, completando esse setor defensivo que agradou o Kleber Xavier nos últimos jogos, que é Escobar e João Basso. Os pendurados do Santos para essa partida: João Paulo, goleiro, Gil, Diego Pituca e Tiquinho Soares. Então, os 11 iniciais, o Santos não tem nenhum jogador que está pendurado. E aí, passando para o Internacional, do técnico Roger Machado, temos o seguinte time: Inter com força máxima, tá bom? Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Borré e Wesley. Esse é o provável Inter para enfrentar a equipe santista. É um confronto difícil contra o Internacional, mas é um Santos que precisa encarar esse jogo como uma decisão, porque não queremos ficar mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento e, querendo ou não, é aquele famoso jogo de 6 pontos. Caso o Santos vença essa partida, ultrapassa o Internacional. E os próximos 2 jogos é contra equipes que estão afundadas na zona de rebaixamento, Sport e Juventude. Então, uma vitória hoje é fundamental. Então, conto com vocês aqui deixando os palpites. Me fala aqui, quero saber quem que vai acertar. Eu tô confiante em uma vitória do Santos, tá? Vou apostar aqui em 2-1 pro Peixe. Gol de Neymar, porque o Neymar gosta de fazer gol no Internacional. E gol de Guilherme. Esse é meu palpite. Santos 2-1, tá certo? Me conta aqui nos comentários o seu palpite, se inscreve no canal, deixa o seu like, hypa esse vídeo pra gente chegar a mais torcedores do Peixe. Grande abraço e até a próxima.